1h53, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A nossa conversa é com a professora Letícia Mamed, presidente da Associação dos Docentes da UFAC. Deixa eu só aqui dar um recado aqui do Alex. O Alex está dizendo o seguinte, não tem nada a ver com a nossa conversa, mas em respeito à participação do Alex eu vou falar, porque tem interesse público também. Diz ele, estou aqui no pronto-socorro de Rio Branco desde as 7 horas da manhã. Já são 1h54, mas ainda não fui atendido. Estou sentindo dores abdominais e estou tendo dificuldade para respirar. Quando fiz a triagem de manhã, me classificaram como verde. Olhe lá. Mesmo eu avisando que não estou bem, estou sentindo muita dor e dificuldade para respirar. Estou precisando de ajuda. Aqui no pronto-socorro, eu vi vários servidores botando os conhecidos para serem atendidos sem nem esperar na fila. Isso aqui é de lascar. Isso é muito triste, isso é vergonhoso, isso é deplorável, viu, Alex? Então, olha só, o camarada está desde as 7 horas da manhã, e foi colocado com a tarjeta verde, hein? Imagine se ele pega, porque o verde é o que tem que esperar um pouquinho mais, não é? Puxa, mas desde as 7 da manhã, danado. Vamos lá, se a assessoria do governo estiver assistindo, por gentileza. Professora Letícia, estávamos conversando a respeito do apagar das luzes dessa gestão e as danações que são feitas nesse período, né? A senhora lembrou bem aqui que Bolsonaro, de quieto, não está nada, está operando ali. Nós estamos em plena discussão a respeito da PEC, vou colocar de uma maneira genérica, a PEC do Bolsa Família, vamos dizer assim, sim. PEC da transição e etc., que vai garantir, e para Lula, o que interessa é essa danada dessa Bolsa Família. O resto das discussões ele vai levar, claro, com a gravidade que merece, mas agora, de forma imediata, é o Bolsa Família. E aí, o que vai sobrar da agenda que é estratégico, no seu entendimento? Saúde, educação, basicamente. Como bem o nosso participante evidencia, e afinal de contas ainda não saímos de uma experiência histórica que foi a pandemia, né? Eu acho que essa experiência histórica precisa ser considerada como algo a ser pensado como política fundamental de todo e qualquer país. O Brasil foi um dos países que menos soube lidar com a pandemia. O caos... A senhora fala isso porque foi feita uma análise, não é? De institutos globais que avaliaram isso. Todos os indicadores científicos indicam que o Brasil, né, junto a Estados Unidos, foram os países que menos souberam lidar com a pandemia, dado os índices, né, de mais mortalidade. Atualmente, o Brasil com menos índices de vacinação, quer dizer, ainda não saímos da pandemia e estamos vivenciando ondas e ondas, né? Sucessivas ondas, e ainda não saberemos, talvez, lidar com essas idas e vindas das ondas. Então, saúde, eu acho que é, sim, o pilar da nova gestão, né, governamental. E também tem sido uma pasta profundamente afetada pelos cortes, né, do atual governo e será, portanto, um desafio do próximo, assim como educação. Professora, eu acho que o professor Farias, ele está fazendo aqui uma pergunta para duas, na verdade. Sim. Boa tarde, tá? Pergunte para a professora Letícia, o que uma pessoa de baixa renda, sim, que defende a privatização das universidades públicas, se dizendo de direita, como isso é possível, ele pergunta, é falta de informação? Tem um raciocínio semelhante também, e eu já tive a oportunidade de ouvir, eu mesmo, pessoas também de baixa renda, que defende a privatização do SUS. E aí? Provavelmente há um elemento aí fundamental, que é a falta de uma informação e de uma formação política, né? Basicamente, o acesso à informação explicaria, né, a qualquer cidadão que o Estado ele deve assegurar a todos e a todas, indistintamente, saúde, educação.
O acesso à educação, ele não deve ser algo para poucos, para aqueles que podem pagar. Como foi defendido. Como foi defendido e como a privatização prevê, né? Então, o acesso à educação pública, gratuita, de qualidade, ela deve ser indistinto, né, a todos e a todas. E a privatização prevê o contrário disso, prevê para aqueles que possam pagar. Então, isso vai contra aos princípios, né, da nossa Carta Constitucional. Então, quer dizer, provavelmente o elemento básico aí trata-se de um elemento de informação e de formação política, eu diria, para começar. Professora, tem uma outra situação que eu gostaria, para retomar o assunto dos cortes. A nossa Universidade Federal do Acre, por exemplo, os recursos, uma parte Sim. dos recursos, foi garantido por meio de emendas parlamentares. Sim, nos últimos anos. Nos últimos anos. E aí eu destaco as emendas dos deputados federais Alan Rick e Léo de Brito, por Exato. exemplo. Então, não fosse esse apanhado Exato. de recursos, a nossa reitora Guida Aquino estaria em maus lençóis aqui, né? E aí, é exatamente contra isso que, por exemplo, nossa associação de docentes vai contra. A universidade, ela constitucionalmente tem direito a um orçamento digno para exercer as suas funções de ensino, pesquisa e extensão. Que não necessite desse pires de emendas parlamentares. Exatamente. A emenda parlamentar, ela é discricionária. Ela é algo que pode complementar, mas ela não deve ser aquilo que vai viabilizar, né, de modo fundamental as atividades da universidade. Então, a universidade precisa ter a sua autonomia assegurada desde já no orçamento. Ela precisa ter a sua autonomia garantida para que ela possa ter o seu planejamento respeitado dentro de uma discussão comunitária, pública, democrática. E a emenda parlamentar, ela já é discutida e definida por outros critérios, porque exatamente ela é algo de ordem complementar, discricionária, em que o parlamentar ele tem aquela cota para dialogar com os seus aliados, com a sua base eleitoral. Então, cada ordem de recursos tem as suas formas de serem, né, empregadas, aplicadas. Então, muito devastador pensarmos que nos últimos 4 anos a universidade teve seus recursos minados e hoje nós temos um cenário em que a universidade precisou resistir à base de emendas parlamentares. É claro que é positivo que tenhamos elas, mas não é possível concordar com o cenário que precisarmos delas para seguir adiante, né? Eu acho que esse é um cenário terrível, porque nós precisamos de autonomia, precisamos que essa autonomia seja respeitada. E autonomia, eu quero dizer, com a ordem desses recursos sendo discutida com a comunidade, né? Comunidade, eu quero dizer, professores, alunos, técnicos. Claro. Exatamente. E a bancada federal, no seu entendimento? Já que falamos em dois parlamentares federais, nesse momento de estresse, imagino que seja ali para a administração da UFAC e do IFAC também, que a gente esquece. Exato, nosso Instituto Federal. Instituto Federal também, que tem muita capilaridade no interior. Muito, exato. Imagine que esses cortes devem impactar ainda mais ainda para a professora Rosana, né? Profundamente. E aí, a bancada federal, no seu entendimento, professora, os que virão, são 8 novos, né? 8 novos deputados, mais os 3 senadores. Poderia atuar de alguma forma? Sem dúvida. Eu costumo dizer que é preciso que a comunidade, a sociedade como um todo, compreenda o quanto que a UFAC e o IFAC são as instituições que representam o acesso ao ensino superior público na nossa região, nessa parte da Amazônia Sul-Ocidental. Então, o acesso a esse ensino superior público, gratuito, de qualidade, tecnológico, no caso do Instituto Federal, está nessas instituições, que representam, se não me engano, o 2º e 3º orçamentos do Estado do Acre. Olha só. Então, o desmonte dessas instituições significa o prejuízo para a economia do próprio Estado do Acre. Então, para falar isso no quesito econômico, e aí trazendo isso para uma discussão mais ampla, de ordem social,
Quer dizer, a bancada federal hoje, né, a que está ainda cumprindo seus mandatos e a que virá, precisa estar sensível para a magnitude do que isso significa. Quer dizer, hoje a UFAC está muito mais ampla, porque ela recebeu e recebe um público muito mais diverso, muito mais do interior, né? A UFAC não é apenas uma instituição que atende aos alunos de Rio Branco, da capital. Sim, não é uma instituição que recebe muitos alunos indígenas do interior, do profundo interior, como se diz. É uma universidade que destina recursos para a manutenção desses alunos que precisam da assistência social para manter-se em Rio Branco. É uma universidade que faz, sim, profunda diferença na vida e na oferta de uma perspectiva de vida para jovens e, por tabela, a toda uma família, né? Então, eu acho que a bancada federal precisa ter consciência disso e a devida sensibilidade para atuar ao lado dessas instituições e, claro, entender a importância do ensino superior público, né, e na afirmação dele, a começar pela recomposição dos nossos orçamentos, ao contrário do que veio sendo aí praticado ao longo dos últimos 4 anos, dentro de toda uma política de desconstrução absoluta, né? Agora, professor, eu vou fazer uma provocação, uma breve provocação. Claro. O aluno das universidades federais, dos institutos, estou falando aqui do nosso quintal, a UFAC, por exemplo, o aluno da UFAC, ele participa desse debate, ele tá antenado com isso? Porque a impressão que eu tenho é que há um certo distanciamento. Eu me lembro, lembrando a mobilização que foi feita, né, quando, entre o primeiro e o segundo turnos da eleição, a Universidade Federal da Bahia, de Pernambuco, o pessoal fez um barulho no UNB. Eu não vi essa mesma mobilização na UFAC. Eu acho que você toca num ponto central e aí há elementos para a gente compreender isso, né? Eu, sendo da área da ciência política, eu tendo a pensar no conjunto de elementos que nos leva a compreender isso. Eu acho que sim, que os nossos alunos são conscientes, porque, veja, você também é um aluno da nossa universidade. Sou. Na medida em que o aluno não encontra água no bebedouro, sequer existe o bebedouro. Na hora em que o aluno não encontra água no banheiro, na hora em que o aluno não encontra alimentação no RU, ele tem ali um dado da realidade, concreto, de que alguma coisa não anda bem, correto? Então, ali ele tem um dado. Mas, na medida em que esse aluno não encontra a representação estudantil devidamente organizada, porque hoje nós não temos o DCE devidamente organizado na instituição, né? Há muitos anos o Diretório Central dos Estudantes não tem eleição, né? Que já é um gargalo, já é um problema. Ao contrário dessas instituições que você mencionou, o UNB, Federal da Bahia, tem ali processos regulares, né, de organização dos seus diretórios acadêmicos, o que repercute em uma mobilização e um adensamento da organização. E aí eles estão efetivamente organizados e, portanto, nas ruas. Então, acho que há elementos da realidade que mostram que, embora haja nos alunos uma consciência, essas percepções elas não se organizam, entende? Porque não há ainda, hoje nós enfrentamos essa questão da ausência da organização do nosso Diretório Central dos Estudantes na universidade. Outro ponto que eu não sei se a senhora considera como um gargalo, mas muitos colegas seus são defensores de Bolsonaro, porque todo mundo pensa que o professor universitário é tudo comunista, é tudo... Não sei, de modo algum. De modo algum. Tem muita gente que defende Bolsonaro. A universidade, como em qualquer outros contextos da sociedade, nós temos ali a representação de todas as ideologias políticas. É bom que isso fique claro, não é? De todas as linhas ideológicas e preferências político-partidárias e também tendências religiosas, né? Professor, olha o que o Wellington Daniel, do bairro Nova Esperança, que está dizendo. Fale para a entrevistada que com a privatização das universidades federais, isso não significa que o aluno terá que pagar mensalidades por mês. O governo irá pagar, ao invés de repassar essa verba para as universidades. Exemplo que podemos usar, a limpeza das unidades de saúde privatizada.
antes da privatização, tinha essa mesma fala. Eu não entendi muito bem essa relação aqui, Wellington, mas deu para entender que você defende a privatização, ou pelo menos relativiza o impacto da privatização. Muito obrigado pela sua participação. Ele está dizendo aqui, após a privatização, a população teria que pagar. Ele está falando que antes, que essa retórica, né, de que não é correto dizer que é a população que vai pagar isso. Um aluno federal custa para o governo mais de R$10.000 por mês por cabeça, né, por aluno, em média. E aí, professor? Então, Wellington, eu desconheço esse dado de R$10.000 por cabeça. Aliás, essa designação por cabeça ela é meio esdrúxula, né, para se tratar por aluno. Por aluno. Vamos... E aí, vamos lá. Os dados indicam que em todos os países onde já tivemos experiências de privatização do ensino, toda e qualquer experiência, ela acaba implicando no pagamento, na ponta, ou seja, inicialmente o governo arca com o pagamento de recurso para as instituições, mas isso, no final do processo, acaba repercutindo no pagamento do cidadão às instituições. Então, quando eu menciono que a privatização, e é a partir dessas leituras que eu afirmo isso, quando eu menciono que são experiências que não são bem-vindas, é porque, de fato, onde elas existiram, elas não foram bem-sucedidas. E elas implicaram numa privatização que levam a uma ausência de acesso. Elas inviabilizam o acesso, elas impedem que as camadas menos favorecidas, que as pessoas menos abastadas da sociedade possam ter acesso ao ensino, como de fato, historicamente no Brasil é assim, né? Então, assim, nos países que tentaram experiências de privatização, é assim que acontece. O Brasil tem uma característica nas Américas de ter como grande patrimônio as suas universidades públicas. Chile, Equador, essas estruturas de ensino público, por exemplo, o ensino superior do Chile é um dos melhores da América do Sul, latina, caribenha, e é todo um ensino privatizado. E o acesso é muito elitizado. As frações negras, indígenas, sofrem muito. Exatamente por isso, não tem acesso. Não tem acesso. Bruno Silva, para finalizar nossa conversa. Professora, com esse corte dessa verba, corre o risco de algum curso não ser aplicado? É o Bruno, lá do Bujari, que está lhe perguntando. Bruno, acredito e digo, até falando em nome dos meus colegas, haverá sim, como houve ao longo desses 4 anos, uma união incrível de toda a comunidade acadêmica, professores, técnicos, administração central da universidade, para que a gente possa minimizar os impactos disso. Então, os cursos que existiram, que estão sendo ofertados, eles hão de continuar sendo garantidos, né? Então, que esses impactos eles sejam diminuídos na medida do possível. E vamos tentar seguir dentro do que seja possível e na esperança de que o próximo governo consiga repor, né, os orçamentos das universidades. Perfeito. Letícia, muito obrigado pela tua vinda. Vamos tentar convidar a professora Guida Aquino aqui para que ela também fale a respeito disso, porque quanto mais a gente falar, os colegas do IFAC também. Do IFAC, exatamente. Exato. Eu queria também conversar com o equivalente à do FAC lá no Instituto Federal. Acho importante também. Muito obrigado pela tua vinda. Agradecemos também em nome da DUFAC. Bom, e a gente vai para o intervalo e já volta com a figura que está fazendo barulho aqui desde cedo. Vocês vão ver quem é.